Olha, e durante a semana a gente vem mostrando as denúncias de vítimas de violência doméstica e cárcere privado que teriam sido cometidas pelo militar reformado Roberto Kennedy Oliveira Lima. Ontem, nós demos aqui no Cidade, ele se entregou à polícia e está custodiado no quartel da PM. A Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo porque o Ministério Público também está acompanhando esse caso. É isso mesmo, Bia? É isso mesmo. Desde ontem, o sargento da reserva da Polícia Militar de Alagoas, Roberto Kennedy Oliveira, ele se apresentou depois que a família foi até a corregedoria para pedir apoio da própria PM nessa entrega do sargento da reserva. E isso aconteceu. Ele ontem mesmo à noite já estava no Cefap, que é o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, no Trapiche. E a informação que nós temos é que ele permanece neste local. Agora, ele responde a inquéritos contra pelo menos duas vítimas que já prestaram seus depoimentos à polícia, dizendo que sofreram graves agressões e que foram mantidas em cárcere privado. Então, pelo menos duas vítimas já procuraram a polícia. Inclusive, a última teve que jogar um bilhete pela janela do apartamento para pedir socorro, porque ela estava presa há pelo menos um mês dentro de casa sem conseguir sair. Então, diante da gravidade desses fatos, mesmo quando o inquérito ainda não foi concluído pela Polícia Civil, o Ministério Público ele já instaurou uma notícia de fato para apurar a conduta desse militar da reserva. E quem vai explicar isso para a gente agora é a promotora Carla Padilha, que é do controle externo da atividade policial, e vai falar agora o que o Ministério Público já está fazendo diante dessas graves acusações contra este militar. Boa noite, doutora Carla. Boa noite. Todas as vezes que nos chega qualquer informação dando conta de ilicitudes praticadas por policiais militares ou qualquer outro integrante de força de segurança pública que sejam desconformes com o que se espera da conduta de um agente de polícia, nós instauramos um procedimento e, neste caso, iremos acompanhar junto à Corregedoria da Polícia Militar, apesar de se tratar de um sargento da reserva, para que ela apure, sob o ponto de vista administrativo, essas faltas e essas infrações gravíssimas que, inclusive, vão ter desdobramentos também na seara criminal, como você mesma já colocou, em relação aos crimes praticados, que possivelmente se refere a cárcere privado, talvez tortura, talvez lesão corporal, talvez estupro, e é preciso que sejam escutadas essas vítimas para, a partir daí, o inquérito ser, após concluído, remetido ao promotor de justiça criminal para que ele seja denunciado criminalmente, sem prejuízo da apuração na corregedoria. Que sanções ele pode sofrer como um militar da reserva se a polícia confirmar que ele realmente praticou todos esses crimes? Na verdade, vai depender do tempo que ele tinha de serviço, de quantos anos ele estava na reserva. Mas é possível que ele perca, inclusive, o seu cargo público. E isso tanto pode se dar administrativamente como em razão de uma condenação criminal. Quando alguém é condenado a uma pena superior a 4 anos, e nesse caso se trata de um crime comum, não é um crime militar, ele pode, como efeito da condenação, também perder o cargo no processo criminal. Isso depois que ele for condenado? No caso criminal, sim. É preciso que haja condenação definitiva transitada em julgado. Na esfera administrativa correcional, a própria corregedoria, com base nesses elementos, que ela inclusive pode tomar por empréstimo os depoimentos prestados por essas vítimas, ou ouvir novamente essas vítimas se entender cabível, ouvir o policial, claro, acompanhado de advogado, para que ele possa apresentar a sua versão dos fatos. Pode haver provas de materialidade, como laudos, exames, que atestem essas violências sofridas por essas mulheres, e o corregedor, o oficial sindicante, tem o poder de concluir sugerindo uma pena que pode ser inclusive a perda do cargo. Agora eu gostaria de perguntar para a senhora a respeito da fuga do Roberto Kennedy da Central de Flagrantes da capital. Nos chegou a informação, inclusive pelo delegado Fábio Costa, de que ele fugiu da delegacia antes mesmo de ser ouvido pelo delegado. Então, a gente não sabe se ele estava aí com a Polícia Civil, se já tinha sido entregue ou se ainda estava com a PM. O Ministério Público já conseguiu mais informações a respeito de como essa fuga ocorreu? Não.
Honestamente, não. A situação é estranha, vamos e venhamos, né? É uma situação esquisita, alguém dentro de um órgão da polícia, né, cercado de policiais militares, policiais civis, tenha conseguido se desvencilhar dessas autoridades e conseguir fazer fuga. Hoje, nós temos a informação de que ele espontaneamente se apresentou à corregedoria, né, e aí desaparece o flagrante, mas havia decreto de prisão preventiva em seu desfavor em razão desses fatos graves que foram por eles perpetrados e confirmados pelas próprias vítimas. Então, de fato, se couber uma apuração de se houve desídia ou facilitação dessa fuga, mas pode ter simplesmente sido um descuido qualquer, né? No momento do calor de uma investigação, muitas pessoas transitando no mesmo local e ele ter se aproveitado desse tumulto e ter se evadido do local. Que não é comum, né? Assim, principalmente tratando-se de um militar, a vítima estava lá prestando depoimento, então ela ficou com muito medo todo esse tempo enquanto ele estava solto, sem saber do que ele seria capaz, né? Porque já tinha vivido dias muito difíceis na companhia desse homem e sabendo que ele estava solto, ela perdeu essa liberdade, não só ela como outras vítimas que alegam que viveram um verdadeiro terrorismo, um pesadelo, né, na companhia desse indivíduo. Mas a polícia, então, deve investigar e o Ministério Público faz uma investigação paralela. Como é que funciona isso, né, para saber como é que esse homem fugiu da delegacia? Na verdade, em princípio, eu digo que não instaurei ainda procedimento com esse objetivo, mas em princípio é possível sim, se nós identificarmos a possibilidade de falta funcional por parte de algum agente de segurança pública, é possível que a gente instaure um procedimento específico para apurar as circunstâncias em que se deu essa inusitada fuga. Mas aí eu queria enaltecer o papel da imprensa, que foi muito importante a divulgação desses fatos nos últimos dias e possivelmente isso foi o que levou ele a se apresentar, porque ficaria inviável a sua vida aqui em Maceió, já que o seu rosto ficou sendo conhecido justamente pela força da mídia nesses casos de violência grave praticada. Promotora do Ministério Público, Carla Padilha, então passando aí informações importantes a respeito de que tipo de sanção esse agente pode sofrer, né, um militar da reserva, caso essas denúncias venham a ser confirmadas. Ela acabou de dizer que se ele for condenado pode perder, inclusive, o cargo, mas isso também pode acontecer de maneira administrativa, se a Corregedoria da Polícia Militar assim entender, né, instaurando também um procedimento interno que não depende da justiça criminal. Então, existem outras formas, mas tudo vai depender da prova, de que ele realmente manteve mulheres em cárcere privado, de que torturava essas vítimas, de que batia nelas, e os depoimentos que nós coletamos são muito fortes, né? Nós ouvimos 2 mulheres que falaram o que viveram na companhia desse indivíduo de 51 anos que se entregou ontem, depois de uma forte pressão, como disse, né, aqui a doutora Carla Padilha, porque a foto dele já estava estampada nos sites, na internet, na televisão. A gente exibiu isso aqui desde o começo da semana e agora as vítimas estão mais aliviadas em saber que ele está preso e assim deve permanecer, já que é uma prisão preventiva para que ele responda por esses crimes contra essas 2 vítimas que até agora já prestaram queixa. Eu volto com você, Edson. Perfeito, Bia. Importante o trabalho também no Ministério Público, a promotora também já trazendo esses detalhes também, essas dúvidas que a gente tem, né? Como é que teve essa facilidade da fuga dele no momento do flagrante e também acho que é importante saber, né, por que ele ontem, né, de certa forma, essa entrega não foi informada à imprensa. Demorou demais, inclusive, né? Só quando ele já estava exatamente na academia da polícia é que se soube. E até mesmo o próprio delegado, que estava também investigando o caso, né, Bia, não soube dessa prisão, né, dele ter sido entregue também. Então, há uma suspeita aí de corporativismo, ou seja, quem é da própria corporação tentou acobertar de certa forma ou ajudar de certa forma algumas pessoas, não é, a esse momento dessa entrega também, não é, Bia? Ninguém pode negar, Edson, que esse era um esclarecimento que toda a sociedade esperava, né? Não só aqui a imprensa, mas também a população que vinha acompanhando essas notícias estarrecedoras do que esse homem pode ter feito e as próprias vítimas, que também tinham o direito de saber dessa prisão. Então, por acaso, nós ficamos sabendo de maneira extraoficial, mas cabia, com certeza, a Polícia Militar do Estado de Alagoas vir a público dizer que ele já tinha se entregado, que ele já estava preso, inclusive, dentro do quartel da corporação. A gente não vê qual era o problema dessa informação ter sido
divulgada desde que a prisão foi confirmada. Ele se entregou, o processo ocorreu de maneira simples, pacífica, sem nenhum tipo de conflito nem confronto. Então a gente soube por acaso, e até agora a gente inclusive não tem da Polícia Militar a informação se ele permanece no local ou se ele vai seguir para o presídio militar na parte alta da cidade. Então a gente fica cheio de dúvida, né, aqui no ar falando, implorando por essas respostas que até agora não chegaram. Mas sempre o canal está aberto e caso a polícia queira falar desse caso que é grave e que, claro, não tem nada a ver com a corporação, né? Aliás, esse é um militar que já estava na reserva, um sargento que não estava mais na sua função ativa, mas ficou conhecido justamente por ser um militar. E por chegar trazendo esse nome em todo canto que ele ia, se apresentava dessa maneira para intimidar os vizinhos e a própria família. Então era desse cargo que ele se apropriava para ameaçar as pessoas. E a polícia deteve o homem ontem porque ele se entregou. Então era importante, né? Eu acho que era um esclarecimento fundamental, porque esse caso é muito grave.